E Fábio Fares, especialista em análise macro da Quantia, chegando na nossa programação todas as quintas-feiras conosco. Seja bem-vindo, Fábio. Bom dia. Bom dia, Paula. Bom dia, Débora. Hoje eu sei que o Cabral não está aí, né? Ele já aprontou comigo hoje cedo, já me derrubou. Fiquei sozinho no morning call dele enquanto o cachorro comia o fio. O Cabral tá, hoje ele está de pai, mãe. Ele está de pai, mãe, chofer e pai de pet também, porque tem dois atazanando a casa dele lá. Mas vamos embora. Vamos que o dia tem muita coisa hoje. Ele merece. Deixa ele lá. Deve estar fazendo almoço uma hora dessa para as meninas, né? A mulher tá viajando aí, Cabral, ó, tá lá. Com certeza. Eu imagino a cena, aquele paninho pendurado aqui no ombro, né? Enxugando assim, ó, a testa suada, cozinhando, temperando a comida. É bem aquele nível. A gente conhece, professor, e ouvindo nós. Quer apostar que ele vai vir aqui se defender daqui a pouco? Pega aí. Já. Vai ver. Já vai aparecer. Fábio, queria falar com você, né? Ia falar um pouco aí sobre Estados Unidos. Que semana intensa, né? Aí, dados que a gente falou na quinta passada, na sexta veio aquele payroll daquele tamanho, no qual a gente repercutiu muito aqui. Tivemos as falas do Fed, do Jeremy Powell, dos Fed Boys também, alguns. Tivemos agora os números de seguro, né, de pedidos de seguro-desemprego, que eu fiquei com uma dúvida, porque veio, né, o número com um pedido maior do que o esperado, mas a situação da economia americana é um enigma. Ninguém melhor que o Fábio Fares para nos ajudar a entender todos esses números, esses dados que a gente veio aí e fica um pouco confusa. Um payroll muito alto, geração de emprego, mas também um número de pedidos de seguro-desemprego maior. Então, eu acho que a gente está vendo uma desconexão total de economia e indicadores, autoridades monetárias e o mercado. E isso me faz olhar para trás e me lembra quando eu comecei em 98 no mercado e tive sorte de, no meu primeiro emprego, o meu chefe ter acabado de chegar de Nova York e feito MBA em Colômbia e ter trabalhado aqui fora durante 6 anos. E na crise de 2001, na crise .com e tudo mais, eu, jovem, eufórico, né? A gente chegou um dia lá, Microsoft subindo, ele falou para mim, o que você faz? Eu falei, eu compro. Era $99. Ele falou, tá bom, você levou aí um mês de almoço, se Microsoft daqui a 2 meses tiver mais barato do que isso, você vai me pagar um mês de almoço. Eu falei, tá fechado. Não deu outra. Nunca mais Microsoft chegou a $99. Veio a bolha, quebrou tudo, e eu acho que o mercado está nessa mesma situação. 2007 foi a mesma coisa. Eu concordo em gênero, número e grau o que o André, o convidado anterior, falou. Eu não vejo recessão nos Estados Unidos tão cedo por causa do mercado de trabalho, por causa da renda disponível, o consumo vai girar. Mas qual que é o problema? O americano vai morrer devagar, e essa morte devagar vai matar todo mundo lerdo, e isso é horroroso, porque a gente tem uma situação onde o emprego está muito quente. Você vê que mesmo com 6 mil pedidos a mais hoje, a média que há 4 semanas estava em quase 210 mil pedidos por semana, caiu para 192, é muito baixo. O payroll assustou, e mesmo com payroll forte, a gente viu o JOLTS de vagas em abertos subindo quase 600 mil vagas também, ou seja, tem um desbalanço gigantesco. E o mercado está se antecipando a isso, falando, olha, pode subir juros, Paulo, pode falar que você vai apertar o crédito, pode falar o que for, porque mesmo assim as empresas vão lucrar, olha o consumo, olha o serviço, e uma hora a inflação vai cair. Só que aí que entra o problema. O americano está se endividando, e quando a gente se endivida, a gente precisa que tudo dê certo. Um ponto que o André tocou, que é muito importante, é a parte do petróleo. O petróleo é a base de tudo para a inflação não explodir. E está todo mundo achando que vai ficar tudo bem. Só que se tiver um espirro no petróleo, explode a inflação no mundo inteiro de novo. E aí, como que faz? Os juros altos aqui nos Estados Unidos vão gerar o mesmo problema que a grande briga que está tendo no Brasil. Vai ter que ficar alto por muito tempo porque não tem espaço para corte. Você endividado num custo caro, sem espaço para corte, você começa a morrer pela boca. Empresa demite lá na frente, você perde o emprego numa dívida alta. A dívida rotativa de pessoa física nos Estados Unidos, agora em março, vai estourar $1 trilhão. Juros está indo para 5, deve ir para 5,25, talvez 5,5 se necessário. A dívida está cara. Tem que dar tudo muito certo para a gente não ter um problema aqui.
E quando você tem que contar muito com a sorte, eu prefiro ficar de fora assistindo, porque a gente sabe que sorte é uma variável que a gente não controla. Pois é. Fábio, bom dia. Achei que eu já ia aparecer. Bom dia, grande Fábio. Tudo certo? Prazer falar contigo novamente. Eu queria expandir um pouquinho mais essa questão, porque os dados do emprego, dado de inflação, eu estava conversando com o Cabral e com o Gani esses dias justamente sobre isso, né? Que aparentemente os dados de emprego, do payroll principalmente, mostram criação de mais de 500 mil vagas. E eu queria uma visão sua daí dos Estados Unidos. Isso pode ser o americano buscando 2, 3 jornadas de emprego ali para poder complementar a renda, porque a inflação está alta, e aí, no fim das contas, a inflação continua alta porque as pessoas estão ganhando mais dinheiro também por ter mais vagas de emprego, e aí isso aí fica se retroalimentando. No fim das contas, o Federal Reserve vai ter que elevar os juros num nível até superior. Eu já vi gente, eu não sei se é exatamente a percepção, mas gente falando pode chegar a 6% os juros nos Estados Unidos. E aí, o juros 6% seria muito acima do que o mercado está precificando e trazendo consequências ruins para a economia americana, porque não dá para ter um juro nesse patamar na maior economia do mundo, né? Queria entender a sua visão aí nos Estados Unidos, se poderia estar acontecendo essa movimentação e aí trazer mais consequências negativas para a economia americana. Primeiro, bom dia, Felipe. Eu não tinha te visto aí na bancada quando eu comecei a ver o BMC. Cara, tem 2 problemas, tá? Você tem, primeiro, uma coisa, o americano buscando mais de um emprego, e até saiu um dado essa semana, uma reportagem mostrando que até o próprio americano, que ganha mais de 100 mil dólares por ano, que é um bom salário fora dos grandes centros, então se você não mora em Miami, não mora em Nova York, não mora em Boston, mora nos arredores, 100 mil você vive muito bem. E eles mesmo ganhando 100 mil dólares, eles estão vivendo cheque por cheque, não sobra dinheiro. Um outro dado importante que ajudou a puxar o payroll foram mais de 1 milhão de vistos HB1, ou seja, os imigrantes vindo suprir um monte de vaga. Então você tem esse imbalance também de imigrantes chegando com visto HB1, que é o visto de trabalho que é dado para quando você contrata alguém para vir, não é o visto de transferência, que foi o visto que me trouxe para cá pela BTG, o L1. É o visto que a empresa vai buscar mão de obra qualificada e tem um pool de vagas que consegue suprir. Agora, de novo, na minha cabeça, eu até preciso publicamente pedir desculpa para o Pedro Cerise, porque quando ele lá atrás falou em 7% de Fed Funds, eu ri. E eu acho que ele vai acertar. Eu acho que os juros não param em 5,25, os juros não param em 5,5, quiçá talvez não pare em 6, sabe? Porque toda vez que o Fed aumenta juros, tem um rally de alta na Bolsa. A gente está negociando aqui fora o S&P já a 2 níveis acima do preço-lucro médio, que é 16, 16,3, ele está em 18,5. As empresas estão reportando lucros bons no passado, que foi o último trimestre, mas desafios enormes e estão demitindo, falando, olha, eu vou ter que ajustar a folha, eu tenho que demitir, e aí você vai olhar, tem um monte de gente se aposentando no meio do caminho. Essa conta não fecha de alguma maneira, mas está se aposentando com quanto de dinheiro? E como eu falei na introdução, quase 1 trilhão de dívida de crédito rotativo a juros altos. Se esse juro sobe e fica estável, como a gente está vendo no Brasil, qual que é a grande briga aí no Brasil? Tem que cortar juros, por quê? Juros altos inibe crescimento. Se as empresas já estão começando a demitir agora, o JP Morgan hoje de manhã mandou mais de 500 pessoas embora aqui nos Estados Unidos do setor de hipoteca. Por quê? Ninguém está fazendo hipoteca de casa. Então você começa a mandar a galera embora, e aqui é muito fácil que não tem CLT, e depois você contrata. Quando será que os juros vão baixar? Quando será que as pessoas vão começar a comprar casa de novo? Então todas essas variáveis a gente está vendo é o seguinte, estão jogando com a sorte. E muito do dinheiro que está no mercado é o dinheiro do jogo, é o dinheiro que não faz bem, é o dinheiro que costuma pagar a conta. Eu prefiro ficar fora. Eu acho que a gente vai ter um 2023 de ralis, mas de juros altos, e que a gente vai começar a morrer, sabe? Morrendo, perdendo fôlego. Por quê? Vai começar a ter que entregar resultado. E com juros altos, vocês sabem muito bem, fica difícil de lucrar, fica difícil de crescer, porque se fosse fácil,
A briga no Brasil não era para governo BC que tem que cortar juros, seria outro tema, entendeu? Fábio, e aí eu estou pensando aqui, se os Estados Unidos, que são Estados Unidos com juro a 7, não tem como o Brasil também estar muito mais abaixo do que nesse patamar que está agora de 13,75. Tá essa briga aí, né, de governo com o Banco Central, e se os Estados Unidos estão com 7, o mundo inteiro vai ser obrigado a subir mais juro ainda para tentar competir, né? Ou tô equivocado nessa leitura? Tá todo mundo nesse mesmo tom, né? Vamos dizer assim. O problema da inflação é um problema mundial, não é um problema exclusivo nosso. Graças a Deus, o que mostra o quanto o Brasil avançou e quanto o mundo, por causa da economia, a gente vê depois do Covid, chega uma hora que tem que olhar a economia. E estamos olhando agora, depois de ter resolvido o problema do Covid. Aqui nos Estados Unidos, eu não acho que os juros vá explodir, a gente fica com medo, mas o ruim é ficar alto por muito tempo, como você falou, porque inibe o mundo inteiro de se mexer. E se a inflação persistir alta, vai demorar mais tempo ainda, o que não é bom para ninguém e que faz parte, o mundo são ciclos. A história do Brasil é um pouco diferente, porque a gente fica naquela do puxa, estica, mas quer sempre tentar melhorar. A gente sabe que não tem espaço para cortar juros agora, só que a gente também sabe o seguinte, aí tem que fazer uma meia-culpa. Se o governo fizer a parte dele de ter um plano fiscal, fizer as reformas necessárias e a gente começar a mudar algumas coisas que necessitam, o Banco Central tem espaço para cortar os juros. Outra coisa que precisava ter feito no momento certo e da forma certa não é realista o Brasil ter uma meta de inflação dessa. Só que mudar agora, da maneira que querem fazer, é fazer a coisa certa do jeito errado. Vai gerar o quê? Insegurança e falta de confiança do investidor. Ele vai tirar o dinheiro. Então tem que dosar tudo isso, sentar numa mesa, traçar um plano e cada um fazer seu papel. Eu vou fazer a reforma administrativa, vou fazer a tributária, vou dar eficiência para as coisas e vou gastar menos, mas vou gastar de forma melhor. E você do seu lado, teu espaço, núcleo de inflação mostrou queda, você começa a cortar juros, como já aconteceu dezenas de vezes, inclusive lá atrás. O que é engraçado nessa briga toda, Felipe, é que quando você olha para trás, de 2000 para cá, os juros médios no Brasil foram 10,5%. Porque a inflação média no Brasil foi 6%. Então, assim, nunca teve muito espaço, porque é muito fácil você apontar a culpa para quem tem que perseguir a meta, quando você não cumpre o seu papel de ter uma máquina mais eficiente, mais enxuta, ter um fiscal controlado e fazer as reformas necessárias para abrir espaço para tudo isso. Ô, Fábio, a minha única dúvida nesse sentido é o seguinte... investidor, né? A gente vê os grandes investidores com um prêmio de 7% na economia americana, que é risk-free, né? Que chamam. Por que ele buscaria outros países, outras economias, até mesmo os emergentes, que têm um risco mais elevado? Se ele pode ganhar 7 lá, em dólar, por que ele buscaria outros países, outras economias? Sim. Isso poderia esvaziar muito o fluxo, tanto no Brasil quanto em outras economias, né? Os Estados Unidos é a base dos juros do mundo. Todo mundo tem que ficar com juros mais atrativos que os Estados Unidos, justamente porque você falou, ele ainda é o único país no mundo que pode imprimir dinheiro à vontade, porque tem demanda pelo dinheiro dele, pela segurança aqui. Agora, ele também está brincando com fogo. A gente vai ter agora em março a renegociação do teto da dívida, porque imprimiu demais. E um dos erros que aconteceu aqui, Felipe, foi que logo no começo do mandato do presidente Biden, quando a situação já estava teoricamente bem resolvida, ele injetou não sei quantos trilhões na economia, porque ele quis injetar quantos trilhões na economia. E isso não ajudou muito, então agora tem que ser renegociado. As pessoas ficam falando, o Fábio é pessimista. Não, só estou falando dados. Eu quero que o mundo cresça, porque se o mundo cresce, eu ganho mais dinheiro, todo mundo ganha mais dinheiro, a gente tem paz. Só que a gente está num momento que quem quiser gastar 10 minutos, vai olhar 2007, vai olhar 2002, vai olhar 89, foram todos a mesma coisa, são ciclos. Só que hoje em dia, com a expansão monetária violenta que a gente teve no mundo, com o crescimento global e com outras potências chegando,
a magnitude de tudo ficou muito grande. Antigamente a gente não falava de trilhão, como a gente fala de trilhão, como se não fosse nada. E só nos Estados Unidos hoje, a dívida da pessoa física está chegando em 1 trilhão. Nunca na história disso a gente teve uma dívida de 1 trilhão de pessoa física. Então os números mudaram e a magnitude das coisas mudaram, o que deixa tudo um pouco mais perigoso. Mas a Bolsa está subindo. Eu não sei o que aconteceu, pede para a Débora mostrar, explodiu o mercado no Brasil. Não sei se alguém falou alguma coisa, o dólar explodiu, a Bolsa está despencando. Provavelmente, o governo deve ter falado alguma coisa em relação ao Banco Central. Eu vi piscar umas notícias aqui do Zé Genuíno, coisa assim, falando que o Congresso tem que se preocupar com a política monetária e não o Banco Central. Eu acho que foi isso. Vamos lá então com a Débora, depois eu quero voltar a falar sobre esse tema, mas vamos alguém mostrar... Alguém espirrou então. aí. Alguém espirrou. Alguém abriu a boca aí. 0,83 de queda, agora realmente expandiu bastante a perda, agora, mas ainda está nos 109 mil pontos, 109.033. Porém, a queda agora vai para 0,83. A gente estava ainda há pouco numa queda de 0,14, ou seja, deu uma boa virada aqui. No setor de commodities, a gente tem siderurgia de mineração, depois daquela recomendação de JP Morgan, já refletindo bastante aqui em Gerdau. No dólar futuro, a alta de 0,63%, moeda americana a 5,25, e a gente segue dizendo tchau pro Mickey, né, Fábio? Falando em Mickey, depois a gente fala sobre o resultado do Mickey também com o Fábio. Era uma das coisas que eu acho que eu vi o que saiu aqui. Eu vi o que saiu. O governo está estudando mudar a meta de inflação. Exatamente. Antecipar a mudança. O Campos Neto também estava falando que estava, né, já meio que sinalizando que trazer ali para 3,5 pode ser uma... Essa é uma notícia até, Débora, que na hora que a gente começou aqui, a gente estava falando, ela não é uma fonte oficial, uma ali, né, aquela coisa assim, sabe, aquela especulação. Boatos, é um bastidor. Boatos dizem que o Campos Neto estaria ali olhando para isso. Segundo os corredores. Oficial vindo por parte, inclusive, do Campos Neto. Mas é uma discussão, até que depois eu quero entrar nesse assunto aí com o Fábio, mas realmente está mexendo. E aí a gente está vendo, né, Fábio? Aí. Subir meta sem ter âncora fiscal é difícil, né? Sem ter um plano fiscal exatamente. Não é a hora para falar disso. Mas também não vamos deixar de falar infelizmente, da Disney. Só para poder a gente comentar. Vamos para a Disney. A gente vinha falando, A gente vinha falando sobre essa questão de cortes até o Felipe já citou algumas situações. A Disney também agora com esse resultado anunciou que vai fazer um corte também, né? Vai ter uma redução de empregos, número de quadros, exatamente. Isso pode diminuir custos e o mercado aparentemente tem interpretado isso bem, né? O resultado foi muito bom, por sinal, também, né? Eu tenho que tomar cuidado, Paula, com isso, e até o Will escreveu um texto muito bom lá na Avenue sobre o resultado da Disney, porque teve o grande boom da Disney foi a demanda reprimida dos parques. Então isso não é uma receita que vai ser recorrente, é uma receita que estava inibida por causa do Covid. Se você pega as outras linhas de receitas da Disney, como o Disney Plus, que sustentou a Disney durante o Covid, a receita foi ruim, o número de subscribers diminuiu e o custo disso daí está aumentando, porque com a grande competição de Apple, de Amazon entrando nesse nicho, eles vão brigar. Netflix, Apple, Google, Amazon, Disney, gastando muito para fazer mais do mesmo para uma base reprimida. A Disney tem sorte porque ela é a maior produtora de conteúdo do mundo e tem outros canais. Dizem aqui fora que eles inclusive vão fazer um spin-off e tirar essa parte de dentro da Disney, a ABC, a ESPN e tudo mais, e virar um braço Disney de streaming para tirar da parte dos parques e tudo mais. O resultado em si, e o texto do Will foi brilhante, foi muito demanda reprimida na reabertura dos parques, porque eu acho que eu já até comentei aqui no começo do ano, quando eu estava em Orlando, você nem compra ingresso, eles não estão mais vendendo ingresso porque os parques estão extremamente lotados da turma que já queria ter ido, estava com viagem marcada e está indo agora. As demissões e o fato principal, terem trocado o CEO antigo, trazido de volta o Bob Iger, que ele é muito mais bem visto pelo mercado, tem ajudado bastante. Mas é o que a gente falou anteriormente. A própria Disney vai cortar não sei quantos mil empregos para enxugar 5,5 bilhões de custo, porque sabe que vai ser um ano difícil. Bom, voltando então para o nosso tema aqui do Brasil, Fábio, falando um pouco mais sobre toda esse estresse todo, né? E essa queda de braços entre governo
entre Banco Central, a gente estava falando, né, de um problema aí contextualizado mundial, no qual a gente estava, você anteriormente explicando, né, a conta chegou, a conta para o mundo todo dessa pressão inflacionária, essa subida de juros. É claro, né, o mercado não quer pagar os juros neste patamar que nós estamos, mas por um outro lado, todas essas críticas aí do governo a gente vê trazendo grandes oscilações para o mercado. Agora, pensar numa possibilidade de subir esta meta de inflação também, sem ter aí este arcabouço fiscal, sem ter exatamente um plano aí definido, né, que só deve ser apresentado em abril, não agrada, traz aí realmente aí várias preocupações, né, desancora muitas expectativas, mas eu queria entender também a sua visão, mais trazendo aqui para o nosso lado, né, como que você vê toda esse imbróglio, vamos dizer assim, do governo jogando aí, né, a culpa, colocando aí o peso que a economia não vai crescer, é culpa do Banco Central, né? Trazendo aí, até o Bruno Serra falou, né, o diretor aí de política monetária, que esse mesmo Banco Central foi o que abaixou a Selic a 2%, né? Tentando fazer o governo enxergar que são as circunstâncias, não a equipe em si. Olha, Paula, com todo respeito, eu já falei isso algumas vezes, eu repito, se eu sou Roberto Campos, eu coloco meu cargo à disposição hoje e deixo o governo fazer o que quiser. O governo ganhou nas urnas, é um governo que foi eleito pela democracia, trabalhe da sua forma. Eu não vou ficar aqui não podendo cumprir a minha função, que é o quê? Perseguir a meta de inflação. Quem decide a meta é o Conselho Monetário Nacional, eu, Banco Central, tenho que zelar pela meta e dar condições do Brasil ter pleno emprego. Nesse momento, eu fico impressionado que é o seguinte, vocês perceberam que não tem nenhum ex-diretor, nenhum economista sério, nenhum ex-presidente do Banco Central criticando a política monetária e aonde os juros estão? Quem está falando é político da base do governo, que inclusive não entende bulhufas, porque nem político bom é, porque eu já falei aqui várias vezes, a maioria dos políticos é chucro. Infelizmente, político é chucro. Nego bom não quer ser político, vai ser empresário, vai ser empreendedor, vai fazer outras coisas. Quem quer ser político é vagabundo que quer mamar na teta. Mas virou torcida. Então, para não virar torcida, se eu sou o Roberto Campos, que tem um currículo muito melhor do que todos que estão ali, pessoal, meu cargo está à disposição, vocês querem, façam o que vocês acharem melhor, eu quero que o Brasil cresça, eu quero que o Brasil seja feliz. Eu ponho meu cargo à disposição, nomeia quem vocês quiserem e bola para frente. Eu só não entendo para que ficar nesse fogo cruzado que a gente está vendo que não faz bem para ninguém. Inclusive, o governo colocar a culpa no Banco Central de não crescimento, o governo não apresentou nada até agora. Tem 30 dias que não apresentou nada, apresenta e vai pôr as coisas em prática. Mas para mim é aquela coisa, deixa eu empurrar a culpa para os outros e ficar falando o que eu quero fazer. Faz, mas não. Joga para a torcida, entendeu? É isso. Tem que definir regras fiscais ao menos, né? Principalmente para se falar de um tema desse. Mas vamos lá, Felipe. Fala. Ô, Fábio, não, eu queria só repercutir que você falou que até agora só político está falando, só político está criticando a atuação do Banco Central. Na segunda-feira, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, vai ser sabatinado, né? Vai dar uma entrevista para o Roda Viva da TV Cultura. Possivelmente vai ser muito questionado em relação a toda essa movimentação, essas críticas e tudo mais. Eu queria saber sua visão, né, sobre essa possível espetacularização dessa queda de braço, porque você falou, os políticos falam, é da política mesmo também falar, criticar e tudo mais, mas o Banco Central ele foi muito claro, na minha visão, quando colocou todos os pontos ali na ata, no comunicado, tudo que o Banco Central está fazendo, todas as medidas que o Banco Central está tomando para diminuir a inflação, todos os pontos sensíveis em relação à economia brasileira estão constando ali naquela ata muito bem detalhada. Você vê como saudável, você vê como interessante o presidente do Banco Central, de repente, entre aspas, entrar numa pilha e dar respostas públicas, quando ele já se manifesta na ata com todos os pontos que são julgados necessários à economia? Olha, Felipe, até ontem ninguém nem sabia quem era o Banco Central. Metade das pessoas que estão abrindo a boca e reclamando nunca nem sabiam que era o Banco Central. A turma pegava crediário, prestação pagando 10, 15, 30% de juros e nunca reclamou, porque não tem a mínima ideia de tudo. Aí quando jogam isso para a plateia e viram um teatro, acontece isso. Todo mundo veste o jaleco de especialista em política monetária, mas não sabe nem o que é uma ata de uma reunião do Copom. Não tem ideia do que seja política monetária, não sabe o que é uma âncora fiscal.
mas é bom falar. Infelizmente, a internet deu voz para qualquer um. Aí qualquer acéfalo abre uma coisa e fica falando asneira, e a gente é obrigado a escutar. Eu já falei, se eu sou Roberto Campos, meu cargo está à disposição, se vocês acham que eu não sirvo, coloca quem quiser e deixa arder. Infelizmente, as pessoas precisam aprender na dor. Se não quer aprender da maneira correta, aprende na dor. O Banco Central, inclusive, nos últimos 2 anos, foi eleito o melhor Banco Central do mundo. Foi o primeiro que resolveu o problema da inflação no país. Subiu os juros mais rápido, a gente viu a inflação caindo, controlou a coisa. O Brasil cresceu o ano passado. A turma fica falando, apontando o dedo, falando de herança maldita. O Brasil entregou superávit, crescimento de 3,2%, nível de desemprego abaixo, todos os números lindos, maravilhosos, quando em janeiro todo mundo falava que o Brasil ia explodir. A turma que chegou aí vai trabalhar, vai fazer as coisas, mostra trabalho. O Banco Central não está te impedindo de nada. E se você fizer seu trabalho direito, os juros vão cair. Faz o trabalho. É muito fácil ficar apontando o dedo. Mas, de novo, é a democracia, o Brasil elegeu quem elegeu, deixa ele trabalhar. Se o Roberto Campos não serve, Roberto Campos, pede para sair, cara, põe seu cargo à disposição e vai viver a vida. No mercado privado você tem trabalho ontem, entendeu? Porque você é um cara bom. O próprio ex-presidente do Banco Central, que é base do governo atual, o Henrique Meirelles, escreveu um artigo ontem gigantesco falando: o Banco Central está certo, não tem que fazer nada, porque não tem espaço. Mas, como virou futebol, fla-flu, política no Brasil, um lado que fala, o outro que fala, já fica um pondo a culpa no outro, quem é técnico, entende, sai fora, deixa discutir, deixa arder. Porque, no fundo, infelizmente, isso tudo acontece, as coisas colapsam e quem paga a conta e acaba sofrendo é a população mais necessitada, é a população que mais precisa de ajuda. E sabe como ajuda essa população? Fazendo o país crescer, fazendo as coisas funcionarem, gerando mais riqueza, porque todo mundo ganha. Mas essa turma, eles gostam do eles contra a gente, o rico contra o pobre, o isso contra aquilo. Só que está todo mundo de jatinho, tomando vinho francês, indo para viajar para tudo quanto é lugar e só prometendo as coisas. Ficaram 16 anos no poder e não mudaram nada, pelo contrário, jogaram o país na maior crise da história e a gente viu a quantidade de dinheiro que teve que ser devolvida. Mas o brasileiro tem memória fraca, então deixa arder. Aqui a 4 anos a gente conversa. Ô Fábio, você falou aí do Meirelles, né? Meirelles fez até duras críticas em relação a essas críticas do presidente, e ele até chegou a falar ali, né, que o Lula, ele está seguindo a política de Dilma na questão da economia, falou, na verdade, que o próprio Haddad entende aí a importância, né, de segurar aí o pé em relação a essas críticas na parte, em relação ao Campos Neto e à autonomia do Banco Central, mas aí você traz um ponto. Eu, se fosse Campos Neto, colocaria o cargo aí à disposição. Como que você enxerga as consequências se isso vier a acontecer? Porque assim, o investidor já fica tenso só da gente ver a curva de juros, tanto a curta quanto a longa, esticando por conta das falas. Uma fala que é uma fala, não tem nada concreto, é só uma fala. Agora, se ele vem e coloca realmente o cargo à disposição aí, como você faz uma menção sobre isso, como que o investidor agora que está aqui nos assistindo pensa? Como me protejo se isso realmente vir a acontecer? Para onde vão esses juros? Não é comprar dólar, Paulo. Olha o que aconteceu no mercado. O dólar estava caindo, o futuro estava caindo abaixo de 5,20, já estava perdendo 5,19 aqui, subiu para 5,26. É simples, compra dólar e é o que vai acontecer. Se tem uma coisa que o brasileiro que tem 2 neurônios na cabeça tem que fazer cada vez mais é comprar dólar. O seu dinheiro não merece essa bagunça toda, entendeu? E infelizmente, é o que eu falei, virou fla-flu. Então deixa as pessoas sentirem e verem, dá chance. Governo, trabalha, faz o que você quiser, você ganhou democraticamente, faz o que você quiser, põe o presidente do Banco Central que você quiser, faz a política monetária que você quiser, quer cortar juros na marra, corta juros na marra. Eu dou um conselho para as pessoas, quer gastar 2 milhões da sua vida, vai ver o que acontece na Turquia. Os juros lá é 9, mas a inflação é 90. Simples assim. Por quê? Porque o presidente da Turquia resolveu que ele é o ministro da Fazenda, ele é o presidente do Banco Central e ele cortou juros porque ele quer e falou que a inflação é um delírio do povo. O juros está em 9, a inflação está em 90. Paciência. Infelizmente, não dá para entrar nessa discussão, entendeu? A gente que trabalha no mercado e vê as coisas, entende das coisas, entende que não dá para cortar juros, tem que fazer muita coisa para poder cortar juros. Felipe, a gente estava falando agora, os Estados Unidos está subindo os juros ainda, e ele é a base de referência.
Eu não vou discutir, não quero brigar com ninguém, eu nem moro no Brasil, entendeu? Então as pessoas sejam felizes. O amor venceu, deixa ele tocar, amar todo mundo, espalhar esse amor e que dê certo. Daqui a 4 anos a gente vê como vai ser, daqui a 8 anos a gente vê como vai ser. Se ficar no poder para sempre, tá tudo bem. Se for a maioria e todo mundo estiver feliz, que siga a vida. Agora, ficar discutindo e brigando, cara, eu não brigo por futebol, política então, eu quero que política se dane, não é meu problema. Ô Fábio, só não fala em Fla-Flu, né? Porque senão o Cabral chora, lembrando do Fla. Escorre até uma lágrima no Cabral. Felipe, ele estava até descabelado hoje no 7-10. Ele estava até descabelado porque eu acho que ele não está dormindo, entendeu? Tal do Al-Halal. Por isso que ele não tá aparecendo aqui essa semana, viu? Eu acho que é tudo uma desculpa, viu, Felipe? Dele falar que a esposa tá viajando e tal, que ele não veio, é porque tá com dor de cabeça lá. Pois é, Paula. E se fosse pra ir pro Marrocos e voltar sem Mundial, era melhor ter mandado o Palmeiras logo, que já tá acostumado. Felipe, você vai ser xingado aqui, esse corintiano é duro, viu, Fábio? Ô, Fábio, por sinal, qual que é seu time aqui no Brasil? Olha, eu sou São Paulino, cara. Então, assim, a gente tá passando vergonha atrás de vergonha. Não, porque tudo é um time que era diferente, entendeu? Mas virou normal. Lá, uma pena. Bragantino mandou lembranças. Gabriel aqui no Switch, eu também sou São Paulina, viu, Fábio? Mas na NFL, pra quem que você torce aí? É o 01 ou o 02 que joga, o Fábio? O 02. O 02 joga... minha avó era americana, né? Então, quando eu vim aqui a primeira vez em 86, os meus tios, irmãos dela, eles moravam em Miami também e eram fanáticos pelo Miami Dolphins. Eles me encheram de presente e me compraram. Aí eu falei, tá bom, vamos embora. Eu não torço pra ninguém, eu torço pro 02 conseguir seguir carreira se quiser e fazer história na NFL, eu vou ficar feliz. Eu gosto de curtir, de levar o menino pra se divertir, entendeu? Então hoje o que ele quiser a gente faz. Eu gosto de assistir só. Tô velho pra torcer pra alguém. Eu acho que o Cabral deve estar bem ocupado, porque ele nem apareceu mesmo depois dessa aí. Eu achei que ele ia até se manifestar, mas vamos lá, né? Ô Fábio, voltando aqui pro nosso... tem alguém fazendo uma pergunta. Peraí. Deixa eu ver aqui no chat. Pergunta o Fábio o que ele acha do Lula. Eu acho que esse aqui ainda não é. Vamos ouvir, vai. O Igor está perguntando. É especulação, né? O que você acha do Lula sinalizar que gostaria de Dilma na presidência do Banco dos BRICS? Pergunta do Igor Farizato. Saiu ontem uma nota que o ministro Haddad ia solicitar para o Troijo, né, pedir demissão e pôr a Dilma. A Dilma é técnica, né? Uma economista formada, graduada, fez várias coisas muito importantes no mundo acadêmico da economia, é a melhor pessoa para assumir um banco. Eu falo, quando você precisa suprir os favores para os amigos, dá nessa, entendeu? Você põe um cara que não é economista no Ministério da Economia, você põe um brother que não é nada presidente da Petrobras, e vai por aí vai. Democracia é isso, pessoal. Eu não estou preocupado, que desejo muita sorte para todo mundo no Brasil e que tudo dê certo, ponto. Só para eu vejo o chat aqui, eu estou sendo amado no chat, inclusive, porque eu vejo o chat aqui. Eu tô vendo uma aqui no chat maravilhosa, Fábio. O Rafael Lombardi, ele falou que justamente o Cabral não está assistindo a gente porque ele está sem internet porque o cachorro comeu o fio. Tá explicado. Pior que é verdade, cara. Pior que é verdade. Deve ser mesmo, Rafael. Boa, gostei dessa aqui. O pessoal vai à loucura aqui no nosso chat. Ô, Fábio, só pra gente voltar, né, numa dúvida aí que eu queria repercutir com você, 11h43, ainda temos mais uns minutinhos aqui. A gente estava falando muito sobre todo este cenário Estados Unidos, economia lá, aqui no Brasil. Queria entender, porque eu vi uma entrevista aí do Stuberg, ele disse que a dívida nos Estados Unidos é um bom contraponto à renda fixa no Brasil, né? O Stuberg aí, gestor da Verde Asset, ele falou que comprar ativos de crédito de boa qualidade nos Estados Unidos, com vencimento em 6 a 7 anos, tende a ser um bom contraponto à renda fixa no Brasil, porque ele acredita que as taxas não voltam mais para o terreno, né, negativo ou para zero, como se observou em 2008 e 2021. Eu queria entender um pouco mais a sua visão também, se você concorda com as falas aí de Stuberg? Eu acho que a gente tem uma janela de oportunidade incrível para quem quer ter uma renda garantida em dólar por 3, 5 anos, sim, porque você hoje tem títulos de boas empresas extremamente boas pagadoras, né? A gente está falando de, por exemplo, você consegue pegar um bond da Microsoft, que é um título de dívida da Microsoft, para 3, 5 anos por 4,5%, 5% em dólar.
Então, assim, você consegue ter por um tempo uma previsibilidade de tipo, a Microsoft vai me pagar 5% ao ano pelo meu dinheiro. Uma coisa que o brasileiro tem que entender é que a renda fixa aqui nos Estados Unidos é diferente do Brasil porque a capitalização é simples. Então vai ser 5% em cima do principal, não vai acumulando que nem aí no Brasil, que é uma maravilha. Mas é uma grande oportunidade, sim, é uma ótima janela. Inclusive, as corretoras brasileiras aqui fora estão fazendo uma campanha gigantesca para os brasileiros investirem em renda fixa, que para quem quer ter uma previsibilidade de renda, alocando capital em títulos de dívida de excelentes empresas, você tem Microsoft, Morgan Stanley, Goldman, tem algumas que até dá para correr um pouco mais de risco, American Airlines, a Uber eu descartaria, mas American Airlines, Comcast, pagando 6%, 7%, 8% em dólar para 3, 5 anos, é uma baita oportunidade. Vamos lá, Felipe Nascimento, tem perguntas ainda aqui para o Fábio? Você quer que a Débora coloque primeiro? Não. É porque a Débora vai colocar alguma coisa aqui no telão, que eu já vi ele pedindo aqui. Era daqui a pouco que eu pedi para a Débora para ela... Fábio, só para a gente não dizer que não falou, né, de relação China-Estados Unidos, né? Porque tá desde da semana passada aquele negócio do balão, vai para um lado, vai para o outro. Hoje mesmo, ontem, na verdade, Joe Biden falou que quer propor uma concorrência mais forte com a China, mas isso não significa gerar conflito com a China, até mesmo na questão mais econômica do que na questão bélica. Queria saber como que você vê, né, esse possível embate um pouco mais forte com a China, já que a gente tem visto um escalonamento, né, ou pelo menos uma elevação de tensão. A China com o balão, falar não era muito bem, não é espionagem, é um balão meteorológico, pegou um vento noroeste ali, foi parar em cima da base militar dos Estados Unidos, mas foi sem querer. Os Estados Unidos subindo um pouco o tom, o Blinken que já não vai mais para a China para conversar, enfim... Tem uma certa, pelo menos me parece, uma certa tensão no ar entre esses dois países, dois grandes países, duas grandes potências, além, é claro, de todo o cenário econômico que a gente está vendo já deteriorado, ainda pode ter uma situação mais sensível no campo militar. Como que você está avaliando essa situação, Fábio, por gentileza? Eu acho que essa é a grande preocupação que os especialistas aqui nos Estados Unidos têm, porque se você for olhar para a história, sempre que um presidente está com grandes problemas na sua mesa, e o Biden tem grandes problemas na mesa dele, vamos lembrar o Bush em 2001, popularidade lá embaixo, uma economia patinando, a Enron já estava começando a dar sinais, o boom, o que veio? Veio as Torres Gêmeas. Lá atrás, guerra, Iraque e tudo mais. Essa história do Biden ter aumentado o tom preocupa porque antes ninguém falava nada de um conflito. Agora eles já tiveram, inclusive depois da história do balão, os chineses se negando a um telefonema de Ministério de Defesa com o Ministério de Defesa. Uma guerra não é bom para ninguém e fica parecendo que é só cão latindo, mas o fato disso estar começando a esquentar e os problemas, tanto aqui como na China, continuarem se agravando com a inflação, juros altos, a China ainda patinando para começar a crescer e tudo mais, preocupa porque se começarem um oba-oba, o balão foi só um estopim, pode ficar muito ruim. A gente já viu o estrago que uma Rússia com a Ucrânia fazem. Se uma China e os Estados Unidos se enfrentam e se estranham, aí a gente está bem frito. Isso é muito distante, mas esses ruídos, a gente sabe que hoje em dia sempre tem um louco, vai que um louco faz alguma besteira, então o risco era melhor não correr. A melhor coisa era chegar num acordo tipo, cuida da sua vida, eu cuido da minha. Em relação ao Biden tentar trazer a produção para os Estados Unidos, isso é inclusive bom, mas preocupante. Por quê? Diz que a produção vem para cá, nós vamos ter um cenário inflacionário e voltando para a parte de renda fixa, uma renda fixa gorda por mais tempo, porque um cara no Texas que vai fazer um iPad, ele não vai ganhar $1 como o chinês lá na Foxconn, nas fábricas da Apple, ganha $1 por dia. Um iPad no Texas vai custar muito mais caro para produzir do que lá na China. Isso encarece as coisas, quanto mais caro, mais inflação. Então, essa desglobalização que estão querendo fazer depois do Covid tem que ser vista com muito cuidado, porque a gente está voltando para um mundo da década de 90, onde
juros reais mais altos porque uma inflação persistentemente um pouco mais alta. Ela não vai ser mais como era em 2019, economia bombando aqui, uma inflação de 1,3, 1,8, o Fed injetando dinheiro para levar a 2, vamos lembrar isso. Em 2019 e 2020, antes do Covid, o Fed injetava dinheiro para fazer a inflação subir e ela não subia. Se desglobaliza e começa a trazer produção para cá, começa a pôr as coisas muito mais para perto dos Estados Unidos, o custo disso aumenta. Teoricamente, olhando para o manual de economia, a gente vai ter um cenário onde a inflação vai ser mais alta normalmente, 2, 2,5, 3. Com isso, você tem que deixar os juros mais altos, 3,5, 3. E como a gente falou, juros altos nos Estados Unidos é a base dos juros do mundo de comparação. O mundo inteiro vai voltar a conviver com juros mais altos e um pouco mais de inflação. Fábio, tem uma pergunta aqui no chat do Gusson. Fábio, qual o melhor juro americano observar quando operar day trade, mini dólar no Brasil? Juros curtos ou longos? Nesse momento, a gente tem que ficar de olho sempre na curva até 1 ano, mas o que dita o mercado mesmo é os juros de 10 anos. O problema é que a gente está num ciclo de alta. Aqui nos Estados Unidos, os juros são pré-fixados, esses títulos todos são pré-fixados, e o interesse agora está na ponta curta. A ponta longa lá na frente, ela fica à mercê do mercado. Observando agora o quê? Onde vai a ponta curta? Vai para 5, 5,5? A ponta longa está parada lá em 3, 4, 3,20, mas a base para operar qualquer coisa, o pessoal usa de referência os 10 anos, mas está muito distante agora, dado tudo que está acontecendo no curto prazo. Tá certo. Felipe, mais alguma dúvida aí para o Fábio? Nenhuma. Nenhuma? Tô olhando aqui os nossos chats. Tô vendo aqui os comentários aqui do chat, se tem mais alguma outra questão. Tem uma pergunta do chat aqui que eu separei, Qual que eu brinco, eu falo, eu não tenho mais nenhuma, porque se eu for ficar fazendo todas as perguntas que eu tenho, eu monopolizo o Fábio, não deixo mais ninguém perguntar. O nosso telespectador está falando assim, até mesmo nesse sentido, Fábio, que eu perguntei a respeito dessa tensão China-Estados Unidos, o Boi 11, ele falou o seguinte: esse mundo multipolar, desdolarização que está ocorrendo mundo afora, sua opinião, fim petrodólar pela Arábia Saudita, como que você está avaliando toda essa movimentação de repente até uma perda do valor do dólar? Será que o dólar vai perder força, vai deixar de ser o que já foi um dia? A gente vai ter o grande teste agora, Felipe, quando o Congresso vai ter que aumentar o limite da dívida americana e ele vai ganhar espaço. É muito interessante a dinâmica nova que tem duas coisas. Essa desdolarização, a China já é desdolarizada, a Rússia, a Arábia Saudita já está fazendo acordo bilateral e eram os grandes compradores de Treasury dos títulos da dívida americana. Por um lado, força os Estados Unidos a ficar esperto, só que daí na hora que a porca aperta o rabo, todo mundo corre para onde? Para onde tem segurança jurídica e estabilidade. Então, enquanto os Estados Unidos ainda é o porto seguro de tudo, uma coisa que a gente sabe que vai acontecer, se der uma recessão, o dólar vai se fortalecer. Por quê? Vai vir todo mundo encostar o dinheiro nos 4 ou 5% de juros americanos para esperar a recessão passar. Então, enquanto os Estados Unidos for o lugar com a segurança jurídica, maior poder bélico, e o dólar ainda, apesar de tudo isso, representa mais de 60% das transações comerciais, ele tem espaço. Mas é importante observar China, Rússia, o petrodólar, eles já estão fazendo acordo. O Brasil assinou essa semana um acordo bilateral com a China para transações em moeda corrente sem o dólar. Isso vai se intensificando. Se os Estados Unidos ficam gastando demais e não se preocupam, uma hora essa corda pode ruir e aí é muito ruim para os Estados Unidos, com certeza. Ô Fábio, você comentou aí, 2 vezes inclusive, essa questão da dívida americana, e a gente sabe da polarização do próprio Congresso, liderado pelos republicanos, e o Biden, que é democrata. Você acha que pode ter uma força ali represando pelo menos essa postergação da dívida, renovação da dívida nesse primeiro momento, toda aquela cena lá de shutdown e vai entrar, não vai estar, para dar um desgaste no Biden? Ou isso está superado?
Não precisa dar desgaste no Biden, Felipe. A natureza cuida. Ele se sabota sozinho com as ideias dele. Infelizmente, o Biden veio pela ala radical do Partido Democrata. Tanto que uma das grandes cabeças democratas, que seria a candidata a presidente na próxima eleição, ela saiu do partido, que é a Tulsi Gabbard, porque ela falou: eu não vou ficar num partido que está deixando a ala radical tomar conta da coisa. O Congresso americano, por mais que ele seja bipartidário e bem dividido, ele preza pelo país. E eles vão fazer o acordo, já está praticamente acordado, só que os republicanos vão dar aquela desgastada para assinar os 45 do segundo tempo. Ninguém vai deixar o país parar, porque se o governo faz um shutdown, as previdências não são pagas. E quantos milhões de aposentados temos aqui que depende disso? Então não vão deixar isso acontecer. Eles estressam até o limite, mas depois passa. A eleição ano que vem, saiu uma pesquisa já essa semana, que graças a Deus estão querendo renovar. Biden concorre, ele ganha de Trump, se for Biden e Trump, mas ele perde para DeSantis, que por enquanto, DeSantis, governador da Flórida, que por enquanto também ganha de Trump nas prévias. Então é muito bom essa renovação, que venha DeSantis, que venha Tulsi Gabbard, que venha sangue novo. Não é possível que o mundo, seja o Brasil, Estados Unidos, Europa, só tem cara de 70 mais anos que serve para governar, não tem uma força jovem. Olha quanto empreendedor jovem que a gente tem mudando o mundo, está na hora de reciclar essa turma. Se Deus quiser, os Estados Unidos ano que vem vai fazer isso, trazendo um DeSantis, uma Tulsi Gabbard, alguns outros democratas mais jovens, republicanos mais jovens, para o embate e para a gente poder pôr gente nova, com cabeça nova, mais atualizado no mundo, mais fôlego, para governar aqui, e que isso aconteça no Brasil também, uma renovação, porque a gente fica discutindo essas coisas. Eu escuto de Lula desde 89, de Fernando Henrique, de fulano, o próprio Bolsonaro estava há 30 anos lá encostado. Está na hora de mudar, a gente precisa ter gente nova, sangue jovem, gente com gás, com ideias novas, para oxigenar as coisas. Política virou canto de velho, daqui a pouco os caras estão jogando gamão lá, porque é tudo que conseguem fazer, jogando tranca, porque é tudo velho, 70, 80 anos. Essa turma tinha que estar em casa, já cumpriram o papel deles. Vai descansar, aposenta, deixa a turma nova entrar, jovem, 40, 50 anos, cara que está no gás ainda. E aqui eu acho que, se Deus quiser, ano que vem isso acontece. O problema é que fecharam os bingos no Brasil, Fábio. Aí não tem mais para onde ir. É verdade. Ai, Felipe, muito bom. Você cancelar. Felipe, eu posso te falar uma coisa, cara? Eu já desisti disso. Eu tô olhando o chat aqui, tipo, as pessoas levam tudo do pé da letra, fica tudo... Mas eu falo a verdade, uma coisa que eu aprendi e que me fez ser muito... Não, mas, Paula, a grande verdade é só uma. A verdade então, mas eu não tô nem aí pra política, eu trabalho. A verdade muitas vezes dói, e as pessoas, elas ainda procuram acreditar no que encanta, que nem sempre é verdade, né? Aquele velho ditado, né? A mentira vestida de verdade, né? E acaba se tornando, muitas vezes, quantas vezes a pessoa fala as mentiras, elas viram teoricamente verdades, mas a verdade mesmo em si às vezes dói e as pessoas não entendem e ficam criticando. Mas, Fábio, tem quem critica, mas tem quem ame, tá? Tem gente aqui falando assim, ó, Paula, abra mais tempo pro Fábio aí na programação. Olha, o Augusto que falou aqui, só depende da agenda do Fábio, viu, gente? Tem cartas aqui, ó, tragam o Fábio mais vezes aqui, o chat pira, o pessoal vai à loucura, Fábio, mas sair. Eu gostei do comentário do Daniel. Qual que é o comentário do Daniel? Não vi. Felipe precisa de aumento de salário. Esse Daniel aí com certeza é um fake do Felipe. É irmão. Como chama seus irmãos mesmo, Felipe? César e Vitor. Fez um pix? Quem fez um pix, Débora? Não, que é isso. Fez um pix pra ele, é verdade, boa. Deve ter sido, Débora, com certeza. Vai ter aumento, Felipe, de trabalho, só de trabalho. É isso aí, Fábio, pessoal, aí, ó, todo mundo, ó, Fábio, parabéns, Fábio, aí, ó, todo mundo, Fábio Presidente, Fábio Palminha, Presidente. Isso aí, cara autêntico, isso mesmo, é isso aí, por isso que a gente gosta do Fábio, autêntico. Ó, Fábio, o chat foi a loucura agora, tá? Só porque você falou, então aí... Fábio, ministro da Economia, tá aí, ixi, Fábio, aí, tá vendo? É igual o Fábio falou, gente, se é bom, não tá na política. Tá aí, não, Fábio, obrigada. Pode falar. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Até quinta que vem. E eu sempre falei, o que mudou minha vida, eu aprendi isso a duras penas. A minha pátria é minha família. Minha esposa e meus 2 filhos é tudo que importa. O resto, eu cuido da minha casa e da minha família. O resto eu não tô
De verdade, eu não tô nem aí. Eu faço bem, tô todo dia no Instagram ensinando, tento ajudar todo mundo, mas a minha pátria é minha família, não é político, não é mais nada disso. Eu cuido da minha casa. Se todo mundo cuidasse da sua vida, o mundo ia ser bem melhor. Até quinta que vem, obrigado pelo espaço, desculpa alguma coisa. Débora, desculpa ter te atropelado na Disney e a gente se fala quinta que vem, tá bom? Tem Débora aí no ar também? Coloca a Débora aqui, gente, por favor. Você tem carta branca aqui, Fábio, fica tranquilo. Até mais, Beleza. Fábio. Até quinta, pessoal. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.